Então vamos lá. Silvana, Marlene, tentem se acomodar. Silvana já conhece os trabalhos. Marlene, por favor, procure um cantinho seu, na sala, no seu quarto. Tente se acomodar nesse momento. Se possível, numa cadeira, né, de forma ereta, com os pés no chão. Se tiver calçado, tente, né? Se tiver uma meinha, né? Tente colocar o pé no chão, senão pode ser de calçado mesmo, mas com as plantas dos pés no chão, né? Se possível, com as mãos para cima, em uma posição de meditação mesmo, tá? Vamos então fazer uma vibração para tentar nos preparar para o nosso bate-papo de hoje. Procure aí, então, desligar qualquer aparelho, celular, televisão, rádio, tente colocar no mudo. Quarta-feira é o seu dia, é o seu momento, às 20 horas. É um horário todo dedicado aí à reflexão, à reforma íntima. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar de forma aconchegante, acolhedora. Vamos tentar esvaziar as nossas mentes, tá? Vamos deixar de lado nossas preocupações, nossas obrigações. Vamos então nos concentrar no momento de agora, de hoje. Façam aí alguns movimentos com o pescoço, com os ombros, em busca de sentir os seus órgãos e também procurar relaxar, né? Quem quiser, levante os braços, não é um alongamento, é apenas uma espreguiçada, tá? Vamos olhar para dentro, sentir aí os nossos físicos, vamos prestar atenção na nossa respiração. Respirando bem profundo, lentamente, ao final retendo a respiração, depois exalando vagarosamente a respiração. Ao final, vamos reter mais uma vez, e assim vamos fazer esse processo por 3 vezes. Eu peço então para que conte 5 segundos, tá? Lentamente para aspirar, pode ser pelo nariz ou pela boca. Ao final, retenha 5 segundos também. E depois soltem o ar, tá? Por 5 segundos. Ao final, retenha por 5 segundos e vamos repetir esta prática 3 vezes. Aproveitando que todos estão com os olhinhos fechados, vamos aí mentalizar um local na natureza onde você gostaria de estar, tá? Num campo, debaixo de uma árvore, na, na frente de uma praia, no topo de uma montanha, onde quer que seja. Procure, então, aliviar a sua consciência e vamos à prática respiratória, então, tá bom? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som, não sei se dá para pegar aí, mas vamos, cada um no seu tempo, iniciar, tá bom? Começando agora.
Ainda com os olhos fechados, vamos então, cada um na sua crença, cada um na sua fé. Vamos mentalizar aqui os nossos guias, vamos mentalizar a imagem de Jesus, Ave Maria, enfim, a quem você é devota, a quem você tem fé. E vamos aí em uma prece silenciosa, Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração da forma que você quiser. Então vamos deixar o espaço de alguns segundos e vamos pedir a eles que nos abençoe na noite de hoje, nos dê discernimento, compreensão, esclarecimento, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento no dia de hoje. Pois bem, mantendo esse estado espiritual, vamos abrindo os nossos olhos, vamos voltando aqui para o nosso cantinho aqui na 3D, na vida da matéria. Olha a Cássia aí, seja bem-vinda, Cássia. Muito legal você aqui com a gente. E vamos, então, dar início, né, ao nosso tema de hoje. Mais uma vez. Que legal, Cássia. Eu estou vendo aqui que você escreveu. Que bom que deu certo. Alguém quer sugerir algum tema para a gente hoje buscar raciocínio, entendimento? Ou querem que eu traga um assunto para vocês? Dona Odete chegando. Vamos lá. Dona Odete, seja bem-vinda. Estamos aqui já no início, fizemos a nossa meditação e vamos então, já como ninguém trouxe um tema, eu, há minutos antes de começar o nosso encontro, eu recorri aqui ao nosso evangelho, tá? E eis que surgiu um tema muito interessante e eu vou ler para vocês aqui, tá bom? No capítulo 16, tá? Servir a Deus e a Mamon. E o tema que me foi apresentado aqui é desigualdade das riquezas. Isso está no Evangelho de Allan Kardec. Vamos lá, então. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples: é que não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido um pouco tempo e em virtude da diversidade de caráteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver. Isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário.
desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem ao outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como a impossibilidade material de que todos a possuem ao mesmo tempo e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado ou terá no futuro, numa outra existência, e o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, segundo o justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, sem o lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência nem para invejar os ricos, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, esses abusam da fortuna, não será através de decretos, nem de leis santuárias, que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Isso quer dizer que fora da caridade não há salvação, né? Ainda que no passado, a Igreja Católica colocava que fora da Igreja não haveria salvação, né? Mas está aí o Evangelho, a comunicação dos Espíritos para corrigir isso. Então, fora da caridade não há salvação. Eis que esse trecho é muito sábio, né? Porque dentro do jugo, né, das pessoas que estão aqui na vida, né? E que despertam e já se veem alguns pobres e alguns ricos, né? O rico, né, nesse sentido, vamos olhar um jovem, né, que é criado com pais que têm fortuna. Eu até brinquei em um dos encontros físicos e lá eu falei, né, quem não quer ser filho do Neymar, do Ronaldão, né, do Pelé, por exemplo, né? Nós temos aí vários casos de filhos, né, a Sasha, né, filha lá da... Fugiu até um nome.
Da Xuxa, pronto. Então, né, não vão passar por necessidades financeiras. Por outro lado, né, aquele pobrezinho que nasceu na favela, muitas vezes nasceu aí na periferia, numa vida bem complicada, né? Nasceu sem dinheiro, né? Pai e mãe não têm condição nem de se autossustentar, muitas vezes para sustentar um, dois ou até vários outros filhos na casa, né? E aí os outros artistas você vê, né? Uma pessoa como a Xuxa, né? Milionária, tendo só a Sasha, né? Parece que Deus errou, não é assim? E nós aqui, com o nosso julgo, muitas vezes costumamos, né, querer consertar aquilo que Deus ou o nosso Criador impôs, né? À primeira vista, parece que é sim uma imposição, olhando pelo ponto de vista terreno para Deus, né? O que que eu fiz para nascer aqui, né? Ou o que eu não fiz para merecer tudo que tenho. Então são coisas que isso está na mente humana. Agora, o que o espiritismo, o espiritualismo traz para a gente, né? Que é, para mim, é muito importante. Não existe somente essa vida, né? Nós temos, sim, períodos na matéria onde o nosso espírito, né, ele desce para essa matéria, podemos falar aí a terceira dimensão, onde nós estamos, para vivenciar experiências. Lembrando que o nosso espírito, ele não morre, tá? O nosso espírito é um fragmento do Criador, tá? Nós somos uma centelha divina, é assim que falam, né, os indianos, os asiáticos, né? Então, sendo nós um fragmento, tá, de Deus como espírito, nós não morremos, somos eternos. No entanto, né, o nosso espírito, que é um espírito na infância ainda, precisa vivenciar experiências na matéria. E eu entendo que riqueza, pobreza, né, que são essas diversidades que se encontram no planeta Terra, e vamos aí nos focar apenas a esse planeta, não deixando de conceber que existem também outros planetas e há possibilidade, sim, real, tá, de outros planetas habitáveis também na 3D. Que há outros seres espirituais, isso não tenha dúvida. Agora, que há outros seres na matéria, não aqui no nosso sistema solar, sim, né, temos que conceber. No entanto, vamos partir daqui, da Terra, né? Então, digamos que nessa encarnação você não nasceu extremamente pobre e nem extremamente rico. Você nasceu em família simples, mas teve uma criação com dignidade, podemos dizer assim, né? Não tinha o luxo, mas não faltava nada. E eu posso entender, né, que você, né, dentro daquilo que muitos chamam de roda de Sansara, né, que é esse ciclo reencarnatório que todos nós passamos, né, se você tem uma vida, né, onde você tem uma pré-condição familiar, onde você consegue, né, ao seu despertar nessa vida terrena, tá? Angariar, aprimorar-se, estudar, trabalhar, tentar melhorar a sua condição de vida, eu creio que numa encarnação anterior, tá? Olhando a roda de Sansara, você não deve ter sido uma má pessoa, ok? Porque, segundo os relatos, né, não só de psicografia, como também através de espíritos, né, que manifestam em guias, né, esta condição de potência, e é assim que o astral, né, o criador vê o dinheiro, é uma potencialidade, é um tempero dado à vida da matéria, né, um sazon, podemos falar assim, que dá aquele tchan na comida, né? Então, na vida do ser que vai encarnar, né? Essa potencialidade chamada dinheiro, né? Ela aparentemente é concedida àqueles que, em vidas anteriores, tá?
não foram más pessoas, mas vivenciaram uma vida muito difícil, tá? Então, essa dosagem, né, dessa balança entre uma vez eu encarnar numa família que tem posses e eu multiplicar essas posses tem a ver também com eu nascer em uma família, tá? De pessoas bem humildes, simples, vida dura, tudo conseguido com extrema dificuldade, assim. Nunca conseguiu mudar a condição de vida, se bobear, caiu ainda, foi para a miséria, né? Então, essa troca de posição naturalmente ocorre, e isso nós estamos falando de gente de bem, tá? Ok? Bem dentro do nosso ponto de vista material, né? Lembrando que o ser de luz mesmo, né? O Espírito Santo, podemos falar assim, o Santo, né? O guia, né? Anjo da guarda, né? Ele não está reencarnando mais porque ele não precisa vivenciar, né? Essas dualidades e nem esse processo reencarnatório. Ele está, de certa forma, trabalhando no astral e auxiliando aqueles que têm menos compreensão, que somos nós. Então, esse espírito de luz, que podemos dizer, né? Obviamente, aprendeu o que é o bem, tá? E decidiu trabalhar e estar no bem em favor da luz, por isso ele não encarna. E ao não encarnar, né, podemos entender que ele sim, né, por isso a gente chama de espírito de luz. Nós aqui que encarnamos não somos de luz. E o bonzinho que eu quero dizer, né, nós não matamos, nós não cometemos grave, tá, delito dentro das leis universais, né? Agora, nós sim tivemos falhas conosco mesmo em encarnações anteriores, deixamos de crescer intelectualmente, crescer moralmente e não reparamos, né, ou não aprendemos, né, com as maldades que fizemos no passado. Por isso, nós somos submetidos novamente a vivenciar aqui nessa escola chamada Planeta Terra, cada um, tá, dentro do seu grau de graduação mesmo, né? Parece redundante, mas é isso. Tem gente que está no primário, tem gente que está no colegial, tem gente que já foi para o técnico, segundo grau, tem gente que está na faculdade, tem gente que está na pós-graduação, gente em doutorado, né? E tem gente que já é mestre, tá certo? Assim é, tá? A diversidade múltipla de seres que estão convivendo aqui nesse mesmo espaço-tempo dentro da matéria. Nós somos um desses. Silvana é, Marlene é, Odete é, Cássia é, o Caio é. Tá bom? O que nos difere, portanto, se a nossa vida não é uma vida miserável, se a nossa vida não é uma vida de pobreza espiritual, nosso único problema é entendimento, tá? É saber lidar com as energias, e aí, nesse caso, vamos tratar da questão dinheiro, que também é uma energia, tá certo? Nós somos meros administradores, é assim que a gente tem que se ver aqui nessa terceira dimensão, tá? Apesar de ainda existir uma cultura no nosso planeta de herança, né? Herança nada mais é do que os nossos antecessores, né, ter acumulado bens, não importa como adquiriram, né? Nesse momento nós não estamos julgando essa riqueza, né? Nós assumimos essa riqueza e cabe então, de acordo com o Evangelho, e isso é fato, acontece, tá? Administrarmos esse recurso. É óbvio que quando o ser, né, ele já tem um grau mais elevado de inteligência moral e ética dentro da espiritualidade, tá? Que muitas vezes é natural do ser daquele espírito, quando ele herda uma fortuna da família, tá? Tende ele, tá? De acordo com com a sua vocação, multiplicar esse ganho. Temos diversas figuras aí
na nossa sociedade, aqui no Brasil mesmo. Por exemplo, Silvio Santos, né? Ele não recebeu uma herança, mas ele é um cara que gera fortunas, né? Temos aí Abílio Diniz, temos lá o Hermílio de Moraes, que já se foi também, né? Nós temos aí vários outros, né, que já foram, né, empreendedores, já foram grandes figuras da sociedade que, né, pegou o patrimônio da família, né, e conseguiu multiplicar, triplicar sem se desviar, tá certo? Por isso eu falei algumas personalidades que não têm até então envolvimento com política e coisas assim. A princípio são pessoas que tiveram, entre aspas, né, uma trajetória ascendente da fortuna da família que recebeu. Podemos entender que são pessoas que encarnaram aqui exatamente para movimentar esse dinheiro. Como também tem gente que nasce aqui sem nada, né? Pai e mãe duro, né? Quando falece deixa dívida, né? Ainda tá lá, né? Os filhos aí pagando a dívida dos pais, né? Mas buscando a sua prosperidade. Então vejamos essa bagunça, né, ao nosso ponto de vista, está totalmente organizada de acordo com o plano espiritual. Lembrando que, se eu estou numa condição difícil, é porque o meu ser tem capacidade de gerar recursos, primeiro, para me manter, segundo, para prover a minha família, terceiro, para propor a outros também a manutenção desse ganho. Tá bom? E cada um vai multiplicar isso da forma que entende, tá? No seu recurso financeiro. Inclusive, não está aqui a dona Cidinha, tinha me falado como destravar a questão financeira, né? Eu acho até que esse tema está beirando aí, está raspando o que ela comentou. Enfim, ela deu esse tema, mas não participou, nem da semana passada, nem né. Mas vamos lá. Essa questão, então, retornando aqui ao nosso livro, né, Desigualdade e Riquezas, tá? Tem nada errado, não. Então, veja bem, quando nós tentamos promover, tá, uma interferência na vida de outrem diretamente, nem sempre nós causamos o efeito esperado, que é, por exemplo, muitas ideologias que o ser humano tentou criar de igualdade. Assim, por exemplo, o socialismo, né? Que na sua tese ele é bonito e maravilhoso, né? Tentar pegar essa desigualdade e redistribuir. E por que que ela não dá certo, né? Porque ela vem contra, tá, a todo o planejamento astral que foi feito para esses espíritos encarnarem. Por isso que ela não vai dar certo. E aqui eu acabei de ler. Se tudo for dividido em partes iguais, vocês vão ver que pessoas vão consumir esse recurso num passe de mágica, como outros vão multiplicar, triplicar aquilo que recebeu, tá? Isso é natural do espírito. E é aí que a gente nota, então, essa diversidade de quem está na primeira série e quem já está lá dando aula, né? Ou seja, já é mestre. Está encarnado também, está no mesmo plano físico, mas esse aqui não sabe usar e aquele usa muito. Inclusive, né, se eu não me engano, na Bíblia e até no Evangelho, tem aquela parábola de Jesus Cristo, né, que numa das suas pregações fala, né, daquele pai que tinha três ou quatro filhos, acho que era três, e que deu, né, algumas moedas de ouro, deu a mesma quantia para os três filhos, né? E dentro dessa parábola, não sei se vocês se recordam, já leram sobre isso, né? Um resolveu pegar aquelas moedas e gastar. Outro resolveu guardar, não gastou nem um centavo. E o outro resolveu investir na sua colheita, tá? E dentro desse moral da história, né, aquele que consumiu, né, a princípio, o pai foi lá e repôs o dinheiro para ele. Aquele que guardou, o pai não repôs, porque ele não usou o dinheiro, tá? E aquele que produziu, né? Ele investiu nas terras, semeou, plantou, vendeu, multiplicou o seu dinheiro, tá? A este, tá? Também não foi dado o dinheiro. Com a questão
apenas que, tá? Este que trabalhou o dinheiro, tá? O pai não deu porque ele sabe repartir o ganho dele com as pessoas que trabalham com ele dentro desse ciclo de prosperidade. Então, com o ganho do dinheiro, ele juntou novamente, semeou novamente e repartiu o que ganhou com todos que ajudaram. E moral da história: aquele que apenas guardou o dinheiro, né, que seria o avarento da história, nada ganhou. Não porque ele não poderia ganhar em termos de direito, porque os três são filhos, mas porque ele, né, na sua ânsia de querer ganhar mais sem gastar o que guardou, tá, ele não trabalhou o dinheiro. Então, dentro dessa parábola, aquele que perdeu a lição foi o avarento. Aquele que consumiu a princípio, tá? Ok? Ele não gerou e não repartiu, tá? De uma maneira em que esse dinheiro retornasse a ele, mas ele repartiu o dinheiro dele. Então, o consumo, de certa forma, não é tão errado. No entanto, tá? Se utilizado de forma errada, ele é imprudente e pode causar a sua miséria. Nessa parábola foi dado a ele para que ele trabalhasse, tivesse uma segunda chance de trabalhar esse dinheiro. Mas se ele gastasse, ele não receberia mais. Portanto, ele estaria na miséria também. Então, tá aí. Dentro desse ensinamento, eu vejo o quê, né? Aquelas pessoas que recebem, assim Deus faz conosco quando nos dá posse e quando não nos dá posse, tá certo? Vejo eu que aquele que nasceu numa família sem posses é porque numa vida anterior, muito provavelmente, já havia nascido com posses. E ao invés de manter ou multiplicar, né, ele acabou com a fortuna da família. E isso acontece, a gente vê muitas pessoas que recebem bens em herança, né, e acabam liquidando com o patrimônio da família e muitas vezes colocando uma família que até tinha um padrão bem na miséria, né? Então a gente já tem vários casos na sociedade, né, onde esse tipo de pessoa acaba levando todos a uma situação de dificuldade. E essa é a lição que todos nós temos que trazer conosco em vida, né? É saber administrar o dinheiro. Eu tenho agora como conclusão final o seguinte, tá? Dinheiro, tá? Energia, tá? É como água, tá certo? Essa água aqui, que é palatável, né? É saudável, que apesar de estar no nosso copo, ela só é assim, tá? Quando ela é uma água corrente. A água parada tende a apodrecer e não serve para nada, a não ser adquirir doença. Assim é o dinheiro, tá? Se vocês repararem, todos nós, na nossa idade até agora, nós ganhamos muito dinheiro, se não fortunas. A questão é que nós, tá? Na nossa sobrevivência, repartimos na forma de consumo. Quando a gente compra algo para o nossa subsistência, a gente está repartindo o nosso ganho, tá? Então vamos traduzir dinheiro por merecimento. Então eu trabalhei, portanto eu ganhei tantas moedas, que é resultado do meu trabalho, tá ok? E a partir deste ganho, é óbvio que eu tenho que me manter, né, moradia, alimentação, vestuário, etc. Então, eu acabei pegando essas minhas moedas e, ó, repartindo com outros que vão fazer negócio comigo, tá ok? Então, essa cadeia de consumo, tá? Quer seja como consumidor, quer seja como empreendedor, tá ok? Ele faz circular o dinheiro como uma água corrente descendo a mina, tá ok? Descendo a montanha, desculpa, saindo da mina e descendo a montanha. O dinheiro, assim, é para todos nós quando nós vimos, né, capacidade laboral, né, onde nós conseguimos trabalhar para a nossa subsistência, tá? Lembrando que é providente, sim, tá? Manter reserva para momentos de dificuldade, mas
é também prudente gastar a reserva para poder fruir essa energia de dinheiro, até porque Deus, o universo, entende que você só poderá receber mais dinheiro se você trabalhar esse dinheiro, tá ok? Tem gente, por exemplo, que vive contando moedinha, tem uma poupança gorda, não gasta com nada e tem ainda uma vida muito difícil. O ganho sempre vem dificultoso para ela. Por quê? É assim. Porque ela é uma pessoa extremamente pão dura, ok? Então o universo vai entender que ela não vai dar mais do que aquilo que ela dá para os outros. Então, se ela consome o básico, se ela é miserável na hora de pagar, e aí a gente tem que trabalhar os nossos sentimentos, o que que nós estamos retribuindo para Deus ou para o universo? O universo, Deus, está me dando condição de prosperidade financeira, mas o que que eu estou fazendo? Na hora de repartir, eu sou miserável, tá ok? Que já não é um bom sinal, tá? Dentro dessa linha de prosperidade, porque quando eu quero ter mais e quero pagar muito pouco ou quase nada, eu estou fechando a torneira, tá? Então, é como se você estivesse vendo a mina cair e você está tentando pegar baldes para guardar aquela água corrente, tá? É como se aquela mina tivesse uma inteligência e ela vai ver que você está tentando reter essa água e ela vai enfraquecendo o seu fluxo de água até o ponto dela secar. É assim a parábola de Jesus, quando não deu mais dinheiro àquele que guardou dinheiro, né? E também tem a ver com muitos pensadores asiáticos, né? Se eu não me engano, Confúcio, né? Teve uma reflexão sobre a questão do conhecimento, né? Que conhecimento é igual a um copo d'água cheio de água, né? Só é possível, tá, entrar mais água nesse copo se eu beber o líquido que está aqui. Por exemplo, agora que eu bebi, eu posso encher esse copo, no caso de Confúcio, de conhecimento. Agora, se ele tiver até a ponta, então eu não estou fruindo ou usufruindo desse conhecimento. Então, se eu não usufruo do conhecimento, ele está cheio até a boca. Então, não adianta você despejar conhecimento que eu não vou conceber nada, não vou compreender nada, porque eu já tenho a minha suficiência, tá ok? Suficiência também é uma questão, né, para a gente repensar se isso é retenção também, tá? Por outro lado, se você com o dinheiro também, né, você sempre mantém uma reserva a você, mas você divide mais do que você mantém de reserva e você é uma pessoa digna, né, trabalha, trabalhadora, né? Então, você vai observar que o universo vai trazer tudo de volta para você e de forma multiplicada, certo? Principalmente se você reparte com generosidade. E essa é também a potência que você dá na questão do ir e vir do dinheiro, tá? Vocês já viram pessoas que na hora de pagar são extremamente chorão, discute o preço da outra pessoa depois de adquirir o produto ou serviço, paga naquela tortura, naquela mesquinharia, sem precisar, porque ela tem o dinheiro, apenas ela não quer pagar, ela não dá valor no produto ou no serviço da outra pessoa. Mesmo tendo condição de comprar e honrar e pagar, tem gente que atrasa as contas propositalmente para fazer o outro dar um desconto que não foi negociado antes. Ou muitas vezes, né, faz isso até por uma questão de capricho, tá? Só para que o outro não saiba que ele tem dinheiro, então ele faz isso, tá? Pessoas que transferem esse tipo de sentimento na questão dinheiro, né? Vocês concordam que vocês estão torturando a pessoa do outro lado que necessita receber esse dinheiro? Você está dificultando esse recebimento? Então, outro aprendizado sobre a prosperidade é isso, tá? Para que o universo te traga novos recursos, mais dinheiro, mais fluência, é necessário que você também reconheça o produto e os serviços das outras pessoas. Seja respeitoso com a pontualidade. Quanto mais você respeita a pontualidade, mais o universo te traz no momento que você precisa. Quanto mais você atrasa as pessoas, mais dificulta a vida das pessoas, você vai ver que o seu ganho vem sempre atrasado, vem sempre picado, tá?
Lembrando que tudo gira numa roda, assim como a reencarnação, o dinheiro também, ele vai e volta. Jesus também falava, né? É dando que se recebe. Então, se eu não der de coração, olha, agradeço, muito obrigado, tá? Mesmo que você não fale, a melhor forma de agradecimento a qualquer que seja a pessoa é pagando o preço que ela quer, o preço daquilo que ela te ofereceu e que te entregou, tá bom? Então, isso faz parte dessa questão de prosperidade. Se você entende essa mecânica, tá ok? Que está aqui no planeta Terra, eu tenho certeza que você não terá essas ondulações em vida. Lembrando que nascer pobre não quer dizer, não é sinônimo de morrer pobre. Nascer rico também não é sinônimo de morrer rico, ok? Nós temos que entender que a pessoa que nasceu pobre pode se tornar rico. O Silvio Santos está aí, tá? Quantas outras figuras se enriqueceram nessa encarnação? Como também pessoas que eram riquíssimas e que terminaram na miséria, tá? Dentro dessa mesma encarnação. E essa é a grande escola que nós temos que aprender com a questão da desigualdade da riqueza. Nós não podemos julgar o Criador e interferir na vida das pessoas, mas nós podemos, na nossa atitude, tá, mostrar para as pessoas como se lidar com riqueza e com pobreza. Como que a gente liga com riqueza e com pobreza? Através da generosidade. Quando se diz que fora da caridade não há salvação, e aqui, né, no Evangelho, mais uma vez comenta sobre a caridade, o que que é caridade? É pagar com boa vontade. Já começa por aí, tá? Ah, mas isso eu fiz caridade? Não, essa é a sua obrigação. Se você comprou, pagar no dia e de boa vontade é tua obrigação. Você não ganha pontinho nenhum lá em cima. E por que que você não ganha pontinho nenhum? Porque você espera receber tudo o que você trabalhou pontualmente, certo? E qual é a hipocrisia do ser humano, né? Eu quero receber pontualmente ou dependendo adiantado, tá? E à vista, mas os outros eu pago atrasado e pago os picadinhos e se ele bobear eu não pago, né? O que que eu estou fazendo quando eu estou dificultando a vida das pessoas? Eu estou criando um túnel onde lá na frente esse túnel vai ficar tão estreito que eu não passo. Agora, se eu, né, tenho o meu ganho e eu sei administrar esse dinheiro, por exemplo, se eu sei que o meu dinheiro veio antes, se eu tenho contas a pagar e essas contas estão pessoas ligadas, né, ou empresas, para que que eu vou esperar aquela data do vencimento do boleto, né? Isso também eu dou uma dica na área financeira aí no meu canal de finanças, né? Então, se toda a água e toda a luz que você tem que pagar todo mês, tá? Você recebe o dinheiro no dia 30, por que que você precisa esperar até o dia 15 para pagar? Você vê que pessoas que são mais pobres sabem administrar mais isso. Recebe o dinheiro, já paga a conta. Adiantado. Por quê? Porque ele entende que o ganho que cabe naquela despesa do mês já está direcionado para aquilo. Por isso que muitas donas de casa, né, as mais simples, recebem o dinheiro do marido e já vai para o supermercado, porque ela quer tirar essa insegurança da cabeça. E como é que se tira essa insegurança, né? Já consumindo aquilo que a família precisa, né? Assim é também quando você trata o seu ganho. Quando você tem dinheiro, você sabe as pessoas que precisam receber, mesmo que negociada, vai lá, honra com antecipação. Isso você já também está mostrando para Deus e para o universo que você também pode estar recebendo antecipado. Vocês vão se surpreender a partir do momento que vocês projetarem, tá, a sua vida neste sentido, tá bom? Primeiro, nada te faltará. Segundo, tá? Se você é generoso, se você reconhece um bom trabalho, se você paga antes do tempo, se você paga um pouco a mais do que aquilo que a pessoa esperava, a título de gorjeta, de bônus, você vai ver como a vida vai tratar você, tá? Na questão do seu recebimento, tá? E essa dica eu dou como prova pessoal, tá? Eu sempre conduzi a minha vida desde jovem desta maneira e eu posso falar a vocês, tá? Nunca me faltou nada. Obviamente, sempre tive que trabalhar e planejar aonde eu quis ir. Mas todos os meus planejamentos deram certo, cheguei lá e nunca me faltou nada. Tive, lógico, como todo mundo, numa vida de encarnação, né? Nós, fora essa questão da roda da Samsara, nós temos aqui, né, os pontos altos e baixos que a gente passa numa encarnação coletiva, né? Muitas vezes.
Não é você que produziu essa instabilidade, e sim, né, muitas vezes o governante. Nós estamos numa crise financeira agora, não foi provocada por nós, eu não votei naquele cara, mas infelizmente o país está vivendo uma crise. Isso pode me atingir, dificulta o meu ganho, tá? Ao contrário também, tá? Às vezes você não fez nada, não votou no cara, mas a economia vai bem e você também surfa nessa situação. E é no momento do surf, onde você está ganhando bem, é que você tem que se atinar, tá? Que essa questão de montanha-russa é cíclica, tem a ver com a nossa encarnação e as leis desse planeta, e portanto, então, nós não podemos, mesmo em momentos bons, ser mesquinhos, tá? E maus pagadores, e também aqui embaixo, tá? A gente não tenha que ser tão pidão, né? Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está embaixo porque antes nós estivemos em cima, tanto na mesma encarnação como entre reencarnações. Bom, gente, já é 8h54. Meu ponto de vista eu já fecho aqui dentro dessa conclusão. Dá para falar muito mais. Mas agora eu vou trazer, eu vou dar a voz a vocês, ou a escrita para quem quiser escrever algo sobre esse tema, acrescentando, tá? Eu não, mais uma vez, eu não tenho o dom, tá, da verdade absoluta. É apenas o meu ponto de vista que eu estou repartindo com com todos vocês e que para mim dá certo e espero que também dê certo para quem também já conduz a vida assim e para quem não conduz, faça o seu experimento e veja se realmente a vida te trata da forma que você trata a vida, tá bom? Então tá aí, Silvana, Marlene, Odete, Cássia, querem acrescentar algo mais aí no que a gente trouxe de raciocínio, de pensamento no dia de hoje? Se vocês quiserem também dar a opinião de vocês, se vocês já tinham pensado assim, né? Tá aí, momento é de vocês. Nós temos ainda alguns minutos aqui. Sou todos ouvidos. Alguém quer falar? Alguém quer escrever? Bom, então, se ninguém escreveu, se ninguém falou, a princípio, ou vocês estão bem pensativas, né? Ou vocês não se sentiram tão, né, cutucadas, mexidas. Mas vamos lá, a Cássia está escrevendo alguma coisa assim. Sempre pensei também na questão ter muito dinheiro. Peraí, vai lá, Cássia, conclui aí pra gente. Lembrando, gente, que dinheiro, tá? Não é sinônimo de felicidade, tá? Então, a tua felicidade não vai ser mais alta porque você tem mais dinheiro, tá? E ela não vai ser tão menos se você não tiver dinheiro, tá? A sociedade, a gente vê muitas pessoas que são muito felizes e têm muito pouco, ou têm o suficiente, né, pro confortinho dela. E tem gente que tem muito e é muito infeliz, né? Vamos lá, o que a Cássia escreveu. Ter muito dinheiro também é um aprendizado. Não deve ser fácil ter muito dinheiro. É verdade, Cássia. Para muitos, um sofrimento. Ele pode tomar conta de você e te tirar do caminho certo. Bem observado, Cássia. Tem dois exemplos sobre isso. Por uma questão, né, de pessoas, nós temos aí o Pelé e temos o Edinho, filho do Pelé. O Pelé, todo mundo conhece, rei, criou fortuna, veio da pobreza, né, e deixou uma herança milionária. No entanto, o filho se envolveu com droga, já foi preso, consumiu boa parte da fortuna do pai, apesar de receber herança, né, fez maus negócios e não tem uma vida tão miserável porque o Pelé ganhou muito dinheiro e sempre teve muita cuca. No entanto, agora que o Pelé faleceu, né, pode ser que o filho Edinho venha, né, se ele não tiver aprendido nessa vida, ele venha morrer ou falecer na pobreza. Então, isso quer dizer que ter muito dinheiro não quer dizer. Também a gente tem aí várias matérias, né? Eu acho que a Globo já fez vários casos aí, né, de matérias de pessoas que ganharam na Mega Sena e anos depois estavam pobres. Tem gente que ganhou no Big Brother, né?
e também terminou pobre, né? Quantos casos a gente vê aí? E tem gente, por exemplo, que nasceu pobre, ganhou muito dinheiro, quebrou, depois teve uma segunda chance, ganhou muito dinheiro de novo e termina a vida rico, tá certo? Silvio Santos foi um. Ele quebrou como banqueiro, mas ele conseguiu dar a volta, honrar todos os contratos e ter um falecimento e deixou um patrimônio milionário para as filhas. Agora cabe às filhas administrarem esse dinheiro, que é um desafio muito maior do que aquele que gera, né? Por outro lado, gente, olha, parabéns aí, viu, Cássia, né? Eu acho muito mais complicado você administrar um dinheiro que você ganhou, porque o aprendizado é muito pouco. Tá? Que o Evangelho colocou isso. E a gente também sabe que vida boa para o ser humano nunca trouxe ao ser humano a sua melhora. Parece que o nosso espírito, ou a consciência que está no nosso espírito, só, só prospera na pressão, gente. É terrível. Mas a gente parece que pede a dor. A gente pede o sofrimento. Observem a nós mesmos. Quando você está naquela situação de paz, confortável, você concorda que a preguiça bate? Que a gente, quando está no momento que a gente acha que tá bom pra gente, a gente não quer dar um passo à frente, a gente não quer mudar nada porque tá bom pra gente, é aquele nosso campo de conforto e estabilidade, não é verdade? Então, como que a humanidade chegaria a uma prosperidade se todo mundo tivesse confortável? Né? Não dá. E, agora, lembrando o filme Nosso Lar, né, gente? Não sei se vocês viram o primeiro, acho que todos vocês. Tem lá um episódio de uma senhora que vai falar com o ministro. E o ministro, né, deu a palavra primeiro a ela e não a André Luiz. E nela, ela faz lamentações, que ela queria ver a família. E o ministro, Paulo Goulart, inclusive, já falecido, pergunta, né? A senhora está quanto tempo aqui na colônia Nosso Lar? Foi resgatada, já estava num plano mais superior. Ai, 5 longos e chatos anos. Pois é, mas a senhora procurou fazer o quê aqui na colônia? Porque tem atividade e trabalho para todo mundo. E ela, pois é, né? E todos eles cansativos, né? Quando ela responde isso, concluo eu no filme que ela é uma grande candidata à reencarnação. Por quê? Porque a vida espiritual para ela dá estagnação. E não é só a ela no filme, é todos nós. E muitos tá aqui, minha mãe espírita, né, sempre falava para mim, né, que o espírito não evolui no astral. Por que que ele não evolui no astral? Quando ele sai do umbral, é resgatado e está nas colônias, a produção que ele tem lá na atividade do bem ainda é muito pequena para o aprendizado do espírito. Por isso que ele tem que descer muitas vezes para vivenciar na alma dele, no fundo da alma dele, tá? Essa dualidade, esse sofrimento. E é só assim, tá? A consciência espiritual dele vai entender que aquilo é horrível para ele e ele vai para o bem por opção, né? Também dito agora no Evangelho. E esta opção não quer dizer que eu vou estar bem aqui, ó, sem fazer nada. Eu vou estar bem, mas ó, vou trabalhar. E se vocês observarem, né, lá na colônia Nosso Lar, não rolava dinheiro, tá? Mas rolava o tal do bônus hora, que é o que foi colocado para ela. A senhora não vai ver a família porque a senhora não tem bônus hora, a senhora não faz nada na colônia, a senhora não trabalha, a senhora só usufrui, mas não serve a ninguém. Então, se a senhora não serve a ninguém, a senhora não tem mérito. Se a senhora não tem mérito, então a senhora vai ter que passar por essa privação. Por maldade? Não. Para ver se o seu espírito começa a trabalhar, né? Porque a felicidade plena, se nós pararmos para pensar, também está dentro do fazer. Dentro da nossa consciência e nosso espírito, nós não queremos ser pessoas inúteis, imprestáveis. Porque as pessoas que se enxergam assim, muitas vezes estão em depressão porque elas não se veem mais úteis. Então, a primeira felicidade que a gente tem é de se sentir útil. A segunda, de ser reconhecida, tá? Então, se você se reconhece assim, ótimo. Se você
tem dinheiro, então, você imagina? Eu sei que eu sou útil, as pessoas me reconhecem e eu tenho dinheiro, então eu posso dizer, teoricamente, que eu sou uma pessoa mais feliz nessa encarnação, não é? Agora, eu tenho dinheiro, não faço nada, tá? E não presto para nada. Ou pior, tudo que eu faço besteira. Por exemplo, quantos artistas que a gente vê que tem dinheiro se mete em droga, muitas vezes acaba se suicidando ou envolvendo pessoas aí, desencaminhando pessoas, né? O que que eu fiz com o dinheiro? Fiz um péssimo investimento para mim e para outros, né? Obviamente, eu seria candidato na próxima roda de Sansara, né? Vim na pobreza, né? Por quê? Porque eu não sei administrar o meu bem. Gente, então tá. 9h04. E eu agradeço a presença de vocês. Se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, comentar, né? Eu sei do nosso horarinho de quarta-feira aqui. Já sou muito agradecido por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado, Cássia. Silvana, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Dona Odete, apesar de estar muda aí, espero que tenha acrescentado alguma coisa para todos, tá? Então, eu desejo a vocês aí uma ótima noite, um excelente final de semana e até quarta-feira aí, se Deus quiser. Se vocês acharam esse tema aí muito legal, agregou para vocês ou não agregou tanto para vocês, mas vocês acreditam que tal amiga, tal pessoa, né, precisa ouvir isso e vocês não querem se dispor com essas pessoas, façam a caridade de vocês. Tá? Amanhã, esse nosso encontro vai estar lá na nossa página do Facebook. Pega o link, manda para essa pessoa. Ela vai ver o meu rostinho aqui e vai ver as minhas palavras. Mesmo que ela fique brava comigo, alguma coisa entrou, né? Quem sabe a gente está fazendo aí a nossa caridade por tabela, né? E assim, se vocês fizerem, eu também vou ficar muito agradecido e vocês vão contribuir para engrossar essa corrente do bem, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Um beijo. Vejo vocês todos a semana que vem. Até mais.